Algumas semanas atrás a gente falou sobre os maiores Siths do canon de Star Wars. Hoje é a vez da gente selecionar os maiores Jedi do canon de Star Wars. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. Nesse quinto lugar eu pensei em muito personagem, até pensei em colocar o Dukan na época que ele era um Jedi. Eu pensei em colocar o Anakin, como eu citei ele nos maiores Siths, mas eu decidi colocar nesse lugar o Mace Windu. Muita gente, eu acredito, que não vá concordar, mas eu acredito sim que Mace Windu foi um dos maiores Jedi que existiram nesse tempo de Star Wars. Até porque ele só não derrotou o Palpatine porque o Anakin interviu naquela cena da vingança do Sith. Se não fosse o Anakin para intervir ali e acabar atacando o Mace Windu, traindo a Ordem Jedi, provavelmente o Mace Windu teria colocado a paz na galáxia. Provavelmente o seu feito seria reconhecido e até provavelmente não existiria Star Wars, né? Não existiria mais nada porque o Palpatine acabaria sendo derrotado pelo próprio Mace Windu. Então eu acredito sim que ele é um dos grandes Jedi, até porque ele criou uma própria técnica de combate, a Vapage, como a gente já viu naquele vídeo sobre as técnicas Jedi de combate em sabre de luz. Então, fica aí para registro que Mace Windu é sim um dos maiores Jedi que existiu. O nosso quarto lugar é Qui-Gon Jinn. Eu já cansei de falar aqui que o Qui-Gon Jinn é um dos personagens mais subaproveitados de Star Wars. Era um personagem que tinha muito potencial e o filme acabou não deixando isso acontecer. Mas vamos voltar um pouco e pensar no que o Qui-Gon Jinn fez. Ele não fazia parte do Conselho Jedi por não concordar com algumas doutrinas deles. Ele tinha muita divergência com o próprio Yoda e ainda assim ele era um dos Jedi mais respeitados que existia dentro da Ordem. É um personagem que foi treinado pelo Conde Dooku e também ele foi o grande responsável por fazer com que o Anakin fosse treinado e que continuasse sendo treinado mesmo com o Conselho não concordando. Ele acabou determinando o futuro da galáxia por insistir que o Anakin fosse treinado. Poderia ser história diferente se ele não fosse tão teimoso? Poderia, mas graças a ele a gente tem Star Wars, graças a ele a gente tem muitos dos acontecimentos. E não só isso, ele foi um Jedi que depois de ter sido derrotado pelo Darth Maul, né, depois de morrer em combate contra o Darth Maul, ele acabou aprimorando o seu contato e a sua conexão com a Força e foi o primeiro Jedi a descobrir como se comunicar com os vivos por meio da Força. Então, ele foi quem treinou Yoda, foi ele quem treinou Obi-Wan, e todos eles acabaram se tornando grandes Jedi que conseguiram se conectar com a Força para entrar em contato com os vivos. Então, ele fica no nosso quarto lugar aí, o Qui-Gon Jinn, um dos personagens mais subaproveitados de Star Wars. Qui-Gon, sir, I don't want to be a problem. You won't be any. Um dos Jedi mais amados e aclamados pelos fãs, e não é para menos. Obi-Wan Kenobi foi o responsável pelo treinamento de Anakin Skywalker após a morte de Qui-Gon. Ele foi também um grande general nas Guerras Clônicas e, para quem não sabe, ele foi o primeiro Jedi depois de cerca de 1000 anos a derrotar um Lord Sith, que foi o Darth Maul. E após ele ter vencido Anakin em Mustafar, ele acabou se exilando e se escondendo para observar o Luke Skywalker, para que o Império não o achasse e nem o Darth Vader conseguisse atraí-lo para o lado negro da Força. Anos depois, a pedido de Bail Organa, Leia Organa pediu para que ele ajudasse na invasão à Estrela da Morte, ajudasse nos planos contra a Estrela da Morte. Foi aí então que ele se retirou desse exílio e passou a treinar o Luke, que é o próximo da nossa lista. Hello there. Hola a todos. Salve a tutti. Olá. Hallo, wie geht's denn so? General Kenobi. Muitos podem até achar que o Luke Skywalker não mereça estar nesse ranking de grandes Jedi da história de Star Wars, mas depois de Os Últimos Jedi, isso acabou caindo por terra. Luke não só foi um dos grandes Jedi da história, como ele também foi o responsável por mudar a filosofia e o conceito de Jedi para o futuro da saga. Depois de ele ter derrotado o Imperador e ter conseguido trazer o pai dele de volta para o lado da luz, o Luke ele acreditou que ele poderia criar uma nova ordem e teve uma nova leva de aprendizes. Claro que isso acabou dando errado, porque Ben Solo, ou o Kylo Ren, acabou indo para o lado negro da Força, se juntando ao exército de Snoke. Desde então, o Luke ele se fechou para a Força e acabou se isolando na ilha de Ahch-To. Mas no último filme, em Os Últimos Jedi, ele acabou
meio que se abrindo de novo para a força, para dar uma pontinha de esperança à resistência. Então ele se sacrificou para que a resistência pudesse continuar na ativa, continuar com esperança e para que ela possa derrotar o exército de Snoke, agora não mais de Snoke, spoiler alert, paciência, já faz muito tempo isso, você já deveria ter assistido esse filme, e para trazer paz à galáxia novamente. E vamos para o nosso primeiro lugar. Não tem como falar dos Jedi, não tem como falar de Star Wars sem lembrar do Mestre Yoda. Com 66 centímetros de altura, essa criatura verde, ela viveu por cerca de 900 anos e foi um dos maiores usuários da Força que essa galáxia viu. Ele era muito conhecido pela sua sabedoria, a sua experiência, a sua utilização com a Força, a sua empatia com a Força, e também era conhecido pela grande habilidade com o sabre de luz e sua forma agressiva de combate. Ele passou por muitas gerações de aprendizes, ele viu muitos Jedi crescendo, se tornando grandes mestres, e também ele foi líder do Conselho Jedi por muitos e muitos anos, até inclusive nas Guerras Clônicas, como a gente viu em A Vingança do Sith, e até mesmo na Guerra dos Clones, quando ele foi o responsável por determinar que as Guerras Clônicas acabavam de começar. Após ele ser um dos sobreviventes da Ordem 66, onde muitos Jedi foram dizimados pelo Império, ele se isolou em Dagobah, que é o mesmo planeta onde ele treinou o Luke Skywalker por algum tempo em O Império Contra-Ataca. O Mestre Yoda, ele morreu de causas naturais ou até mesmo de velhice em O Retorno de Jedi, o 6º filme ou o 3º filme da trilogia clássica. Mas isso não impede dele ter sido um dos grandes Jedi e um dos grandes mestres. E a gente pôde ver também o Mestre Yoda novamente em Os Últimos Jedi, e uma aparição como Force Ghost para o Luke Skywalker. The greatest teacher failure is. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se vocês acreditam que existem outros Jedi a serem comentados aí, que entraram para a história dos melhores Jedi da história, comenta aí, deixa nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Hiperespaço e que a Força esteja sempre com vocês.